Então nós queremos louvar a Deus pela vida dele, da missionária Iranilde. Que Deus continue abençoando este casal. Louvar a Deus também pela vida da cantora Eliane Oliveira, de seu esposo, pastor, da irmã Conceição, Deus abençoe. E quero também louvar a Deus pela vida do governador que está aqui conosco, Carlos Brandão, que Deus abençoe o senhor. E em seu nome cumprimentar todas as demais autoridades, deputada Mical Damasceno e os pré-candidatos aqui nesta noite. Queridos, sem delonga, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esté, capítulo 4. Esté, capítulo 4. Eu serei breve esta noite, mas quero que cada irmã que trouxe a sua Bíblia abra comigo. Livro de Esté, capítulo de número 4. Estaremos lendo dos versos 9 em diante. Diz assim: Veio, pois, Ataque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença à morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, se perecer ou se perecendo, perecerei. Podeis sentar, muito obrigado. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero também fazer menção do pastor Gil, pastor Raposo já apresentou. Nós estivemos domingo juntos, lá no Rio de Janeiro, na Lapa, e eu louvo a Deus pela vida dele, como já foi falado aqui, filho do pastor Antônio Gilberto. Eu disse a ele domingo no jantar, que eu estava em uma cidade, e um pastor disse assim: você sabia que o pastor Antônio Gilberto, quando vinha para cá, para os Estados Unidos, ele passava aqui na minha casa, e eu levava ele para comer sorvete do McDonald's? E eu disse, ele gostava, ele disse, ele amava sorvete. E ele disse para mim: pastor Oziel, pastor Antônio Gilberto, ele não dizia quem ele era, não dizia. E ele foi me falar tanta coisa do pastor Antônio Gilberto, que eu disse para o pastor aqui, para a esposa, que é um privilégio ser filho, né, do pastor Antônio Gilberto. Que Deus lhe abençoe, e é um amigo, viu? Em nome de Jesus, graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmã que está aqui esta noite, que saiu da sua casa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu vou falar esta noite sobre mulher com um chamado. Eu vou dizer no 3, e quero pedir que cada irmã diga comigo no 3 bem forte: mulher com um chamado. 1, 2, 3. Mais uma vez bem forte.
louvar a Deus pela vida de cada pastor da SEADEMA que está aqui com as suas missionárias. Meu abraço, minha gratidão a Deus. Bíblica e teologicamente falando, irmãos, eu tinha uma dificuldade de entender o que era chamado e vocação. Quase todo livro que você lê de teologia pastoral, eu li o livro de Eliseu Queiroz, chamado de teologia pastoral, mas li também de Spurgeon, e sempre não ficava claro para mim a diferença entre chamado e vocação, porque no português, essas duas palavras, elas estão em conjunto, elas estão ligadas, elas se assemelham. Porém, quando você vai para o próprio latim, a palavra vocação, ela também aponta para vocare, que é chamado. É chamado. É chamado. Só que há uma distinção clara, bíblica e teologicamente, sobre o que é chamado e o que é vocação. Essa distinção ela é feita lá em Efésios 4:1, quando Paulo diz: eu, como prisioneiro do Senhor, rogo que vocês andem conforme a vossa vocação e o chamado. Se você atentar para a Bíblia, e esse é o tema que vai ser discorrido aqui esses dias, sobre a responsabilidade da mulher com o chamado, a Bíblia mostra que o chamado não é do homem, o chamado não nasce em você, nenhum de nós nascemos com o chamado. O chamado é uma ação da graça e da soberania de Deus. Não é você que encontra o chamado, é o chamado que encontra você. Não é você que quer o chamado, é o chamado que quer você. Abraão não quis o chamado dele mesmo para ir para Ur. Agora, quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, Gênesis 12:1, e do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Capítulo 1 de Jeremias, Jeremias não queria o chamado. Eu sou criança. Deus chamou Jeremias. Moisés não queria o chamado. Deus, no capítulo 3 de Êxodo, chamou Moisés. Perceba que o chamado é uma ação da graça e da soberania de Deus. Não depende de mérito, não depende de capacidade humana, porque Deus, que é onisciente e soberano, quando Ele chama, Ele já sabe por que está te chamando. A vocação seria, na verdade, colocar aquilo que faz parte do chamado. Seria o propósito. A vocação seria a missão. Deixa eu dar um exemplo. Quando Deus te chama, aí você assume o propósito para fazer aquilo que Deus determina. Deus chamou Moisés. Qual era o propósito e a missão de Moisés? Levar o povo à terra prometida, tirá-los do Egito. Deus chamou Jeremias. Qual era a missão de Jeremias? Entregar a verdade de Deus para o povo. Então a primeira coisa que vocês vão estudar esses dias aqui é que o chamado é algo soberano. Às vezes eu nem penso e nem quero aquilo, mas Deus me chama e coloca, e eu vou viver para cumprir a vocação do chamado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou falando isso aqui nesse introito, porque não é brincadeira essa questão de chamado. Só para os irmãos terem uma ideia, Deus, na sua soberana vontade, lá na eternidade, Efésios 1:4, Ele vai criar o plano da redenção. E no plano da redenção, Ele vai chamar pessoas para fazerem parte do chamado da redenção. E deixa eu dizer uma coisa: se fosse pela nossa ótica, nenhuma mulher
até pela ótica judaica, nenhuma mulher entraria na linhagem da redenção. Mas quem chama é Deus, quem coloca é Deus, quem bota é Deus. E para vocês terem uma ideia, o plano da redenção começa com uma mulher. Gênesis 3,15, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Deus criou no plano da redenção, lá na eternidade, enviar Jesus. Ele vai colocando cada um. Ele coloca Adão, ele coloca depois o Abel, ele coloca depois o Enoque, ele coloca depois o Noé, ele coloca depois o Abraão, e aí vem só homem. Mas Deus, na eternidade, resolveu também chamar você, mulher, e colocar você no projeto dele. Joel 2,28, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então compreenda que no chamado de Deus, Ele bota quem Ele quer. Não depende de credencial, não depende de homens, não depende de parecer teológico. Pela teologia judaica, a mulher não entrava. E aí o próprio Deus vai resolver botar a mulher no projeto da redenção. Irmãs, quando você olha, observem bem, deixa eu explicar bem direitinho, para você não confundir. No quesito espiritual e racional, a mulher não diferencia do homem em nada. Gênesis 1,27, criou, pois, Deus o homem, e a mulher conforme a sua imagem, macho e fêmea. Escute que a imagem e a semelhança que Deus dá ao homem, Ele também deu à mulher. A mesma inteligência racional, a mesma capacidade racional, a mesma habilidade que o homem tem, a mulher também pode ter. Inclusive tem mulher que pensa melhor que homem. Sabiam dessa? Tem mulher que prega melhor que eu. Tem mulher que prega melhor do que certos obreiros. Agora a tendência é, a questão é funcional. Deus chama a mulher, mas em um quesito de distinção de papéis, Ele coloca cada um no seu lugar. Veja bem, minha irmã, você não está inferior aqui a ninguém, a nenhum homem, porque você tem a imagem e a semelhança de Deus. Cadê as mulheres para dar glória a Deus? Então não venha para cá, é porque eu sou pequena, é porque eu sou mulher, é porque eu sou negrinha, é porque eu sou baixinha. Não, você tem a imagem e a semelhança de Deus. Agora vire para a irmã que está ao seu lado e diga, diga para ela, mas Deus criou papéis diferentes. E não venha nenhuma feminista aqui dizer que a Bíblia é obsoleta, é arcaica, é patriarcal. A mulher cristã, ela sabe qual é o seu papel na igreja, no ministério, na adoração, porque ela é serva de Deus. E nós, os homens, também não podemos fobar, dizer que a mulher está lá embaixo. Paulo diz em 1 Coríntios 11:11, porque nem a mulher é sem o varão, e nem o varão é sem. Pronto, tira a mulher para você ver como é que fica a igreja. Tira a mulher de casa para ver como é que fica o homem. Na hora que ela morre, ele fica desesperado. Tem pastor que não aguenta nem 4 meses. Agora escute bem, Deus resolveu colocar mulheres. Olhe para cá, Deus colocou a mulher, da semente da mulher nasceria um. Na questão antropológica bíblica, a mulher é igual ao homem na imagem e na semelhança, diferente em papéis. Agora preste bem atenção, quem é que Deus coloca no papel?
A primeira mulher, a gente só fala de Abraão, fala de Abraão, fala de Abraão, fala de Abraão. Mas quando você lê Hebreus 11:11, a Bíblia diz, e também Sara, olha como diz a Bíblia. Deus pegou Abraão e botou na linhagem de Cristo. Mas não era só Abraão, também Deus colocou e chamou Sara. A Bíblia diz em Hebreus 11:11, e também Sara, o Senhor concebeu a ela a virtude de gerar, já tendo passado o tempo da sua idade, porque ela o teve como fiel. Deus colocou Sara no projeto da redenção. Quer ver mais? Deus vai colocar Miriam. Escute bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que 3 pessoas lideraram Israel o tempo todo? A gente só fala em Moisés. Mas quem liderou Israel? Moisés. Quem liderou Israel? Arão. E quem liderou Israel? Miriam. Miqueias 6:4. Eu te tirei do Egito e da terra da servidão e coloquei diante de vocês Moisés, Arão e Miriam. A igreja não pode ficar sem a participação das mulheres. O trabalho não pode ficar. Se Jesus botou elas na genealogia, por que que a gente vai deixar de fora? Olhem para cá, é tão gostoso. Às vezes o pastor é até amarrado, não sabe adorar. Moisés não sabia puxar um coro, Moisés nem sabia cantar direito. Mas na hora que Deus abriu o mar vermelho, Êxodo capítulo 15, verso 20, lá vem a Miriam e pega um tamborim e começa a dizer: grande é o Senhor e digno de louvor. E quando ela começa a puxar aqui o pandeiro, aí as outras mulheres olham e dizem: olha o que Miriam está fazendo. Porque tem coisa que nem homem tem jeito. Tem homem que para adorar, ele fica assim como a irmã cantou: te adorarei, né? Pronto, ele fica aqui. Vai cantando o hino de Gideão. Agora quando entra a mulher, ela entra marchando, ela entra glorificando. Aí as outras dizem: olha quem está lá. E Miriam fez o maior culto de adoração com o pandeiro, porque ela foi chamada. Diga comigo: chamada. Mais forte: chamada. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quando a mulher é chamada por Deus, ela não é saliente, ela não é para frente. Porque tem irmã que é crente, mas é saliente. Tem irmã que marcha no poder, mas é para frente. Eu já vi irmã disse: olha pastor, um dia uma irmã me ligou: pastor, eu tenho um negócio de Deus para lhe dizer. Eu disse: diga. Não é assim não, é cara a cara. Pá, eu baixei o telefone. Mulher que é chamada, olha para cá, Juízes 4:4. E Débora, olha como é linda a Bíblia. E Débora profetiza, vírgula, mulher de Lapidote, julgava Israel. Ela chegou e disse: Baraque, meu filho, vem cá. Aí um sincero, mulher direita, mulher organizada. Vem cá, Baraque. Deus me disse que vai entregar os inimigos em tuas mãos. Vai à batalha, meu filho. Ele olhou para ela e disse: eu só vou se você. Olha como a mulher, se fosse hoje, eu tenho que estar na frente mesmo. Se eu não tiver esse negócio, não vai. Porque aqui tem joelho. A mulher crente que Deus dirige ela não é saliente. Ela olhou para ele e disse: meu filho, Deus quer dar honra para ti, não é para uma mulher. Eu sei o meu papel. Quem é chamada? Cadê as mulheres chamadas agora? Então mulher chamada não é para frente. Mulher chamada não é saliente. Mulher chamada não desafia ninguém. Eu sou assim, meu marido não diz. Agora o que eu tenho para dizer, eu digo logo. Jaqueta. Olha a mulher de Deus. Meu filho, vá, Deus é contigo. Débora, eu só vou se você for. Rapaz, vai tua viagem. Eu só vou se você for. Eu vou contigo, mas a glória não será tua. A glória será de uma.
mulher. Quer ver o que é mulher chamada? A Miriam está aqui, olha para cá. Quando a mulher é chamada e ela fica saliente, Deus deixa ela ficar leprosa para toda a congregação ver. A Miriam era a terceira na liderança, mas se salientou contra Moisés. O que Moisés quer se casar com essa mulher? Deus diz: te aquieta, ele é meu. Números 12:7, ele é fiel em toda a minha casa, te aquieta. Por causa dessa fala tu vai ficar leprosa. Agora escute uma coisa, olha para cá. A Ana é outro exemplo, olha para cá. Quando a Bíblia diz que Ana estava orando, ele diz para ela: tu está embriagada? Tu está doida? Ela olhou para ele e disse: meu Senhor, a tua serva, olha uma mulher crente, olha uma mulher espiritual, a tua serva não está embriagada, a tua serva não está louca, a tua serva está com amargura de alma. Eu estou orando pelo filho. Ele olhou para ela e disse: minha filha, vá para a tua casa e o Senhor te conceda a tua petição. Em 1 Samuel 1:27, a Bíblia diz que quando ela orou, olhou para o menino, ela disse: por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. Eu poderia falar mais, mas olha para cá. O rei Josias, se vocês observarem, irmão, tem coisa que Deus bota e eu não posso entender. Tinha tanto sacerdote, tinha tanto profeta, mas quando você lê 2 Reis 22, encontraram o livro. E aí o rei diz assim: vão na casa de Ulda. Por que ele não chamou o próprio sacerdote? Os teólogos liberais dizem que aqui é uma construção para evidenciar e dar valor à mulher. Agora prestem bem atenção, por que Ulda? Ele diz: vão lá ligeiro e consulta Ulda. Aqui não tem negócio de teólogo não, é porque Deus queria chamar elas para colocar dentro da história. Eita glória! Vire para essa irmã e diga aí para ela: você não está de fora. Diga aí para ela: não está de fora. Vai dizendo: não está de fora. Vai, diga: você não está de fora. Agora olha para cá, diga comigo: Deus é tão bom. Vamos bem forte: Deus é tão bom que até as desmanteladas Ele botou no projeto. Pastor Osiel, que negócio é esse? Botou. Quando você lê Mateus capítulo 1, verso 3, a primeira, Tamar. 5, 6, Raabe. Quer piorar o negócio? E Batseba, a mulher de Urias. Eu não colocaria na genealogia do Messias. Mas quando Deus chama, está chamado. Eu ia olhar para Batseba e dizer: olha, tu é sem vergonha, porque tu ficava nua para Davi te olhar. Mas está lá, olha para cá, e não colocou mulher de Davi, colocou mulher de Urias. Aí vai, mas eu só quero se vocês observarem, Lucas 1, a Bíblia diz: e o anjo apareceu a Maria e disse: bendita és tu entre as mulheres. Ela diz: como assim? Ele disse: olha, de ti o Espírito Santo vai fazer gerar em ti o ente santo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Maria abre a boca e diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha aqui, igreja, Deus coloca mulheres. Diga comigo: mulheres. Mais forte: mulheres. Agora eu pergunto: a Sara sabia para que foi chamada? Vamos lá, responda para mim, já começar a concluir. Sara sabia por que foi chamada? Sim ou não? Sabia. Sara sabia por que foi chamada? Sim. Ana sabia qual era o papel dela? Sim. Débora sabia qual era o papel dela? Sim. Miriam sabia qual era o papel dela? Agora olha para cá. E você foi chamada para quê? Olhe para mim aqui agora. Deus, quando chama uma mulher, Ele não deixa ela vagueando, Ele deixa ela na posição que Ele quer. Agora Deus não te chama porque você é engenheira,
porque você é advogada, porque você é juíza, tudo isso é bom. Deus te chama para fazer parte do projeto da redenção. Olha para cá, Deus não te chama, irmã, só para exercer posição velha na igreja. É dirigente do ciclo de oração há 30 anos e o ciclo de oração está atrasado. Pastor, eu não tiro porque é a matriarca. E como é que fica o plano da redenção? Se tu não está mais dando nada, minha irmã, chama o pastor e diga: pastor, aqui eu não estou mais produzindo. Porque Salmo 92:14 diz: na velhice darão fruto. Eu parei, não estou dando nada. Eu vou só servir a quem agora pode trabalhar melhor. Deus não te chama para ocupar posição, Ele te chama para produzir. Deus não te chama para estar aqui no púlpito fazendo charme. Aqui não é casa de desfile de moda, aqui é púlpito para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus não chama uma mulher para ela estar pregando evangelho e fazendo biquinho no WhatsApp para mostrar para A ou para B. Você foi chamada para ser santa e para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Deus não te chama para estar na igreja exibindo roupa colada e as curvas do corpo. Ele te chama para ser sal e luz e mulher de Deus na terra. Querida igreja, olhe para mim aqui agora. Uma mulher com um chamado. Eu já li esse texto, já preguei várias vezes. Mas eu nunca tinha imaginado o lado dramático desse capítulo 4. Eu nunca tinha percebido, na essência, o que é uma mulher com um chamado. Olhe bem para cá. Uma mulher com um chamado é algo sério. Às vezes a irmã tem um chamado de Deus, mas ela não sabe exercer o chamado. É por isso que toda mulher precisa de um Mardoqueu para ajudar ela. Não fique sem um Mardoqueu não, minha irmã. O Mardoqueu pode ser o pastor, o Mardoqueu pode ser o marido, o Mardoqueu pode ser o dirigente, mas a mulher sozinha não pode ficar sem o Mardoqueu. Nós estamos falando de uma moça chamada Esther. Os estudiosos dizem que já estava aproximadamente com 5 anos que ela era rainha. E até esse momento, olhe para cá, até esse momento, tudo quem fez foi Mardoqueu. Mardoqueu foi quem escreveu a Esther no concurso de beleza. Mardoqueu foi quem disse: guarda a tua identidade. Mardoqueu foi quem salvou a vida do rei. Mardoqueu foi quem jogou a Esther no poder. Mardoqueu. Ela se torna rainha pela beleza dela. Diga comigo 3 coisas: beleza, só quem tem boca bem forte. Beleza, poder, vamos lá, beleza, poder, palácio. 3 coisas, o quê? Beleza, poder, palácio. O Mardoqueu coloca a Esther no palácio. O Mardoqueu coloca a Esther no poder. Mas quem era que tinha beleza? Tem coisa que o Mardoqueu não pode dar para Esther. Teu marido pode ser o melhor do mundo, irmão, mas tem coisa que ele não pode te dar. É só você. Agora escute. Essa mulher, ela está no poder. Ela está no palácio. Ela está na glória. De repente, um homem correndo pela cidade chega na porta do palácio do rei persa, rasga as roupas, entra num saco de cinza e grita. No hebraico a palavra é: do fundo da alma
Ele grita desesperado. Alguém olha para aquela cena. Aqui é um macho gritando, um macho chorando, um macho rasgando as vestes. Esse homem, ele está nesse desespero, porque o Amã sabia que ele era judeu. Criou um decreto para matar todos os judeus. E de quem era a culpa? De um homem só. De um homem só. Ele rasga as vestes. Rasgar as vestes era sinal de desespero. Rasgar as vestes era sinal de humilhação. Mas ele não para por aí. Ele entra num saco feito de couro de cabra. Eu vou dizer uma coisa aqui. Quem quiser mudar cenário, só muda com a atitude de Mardoqueu. Toda a cidade estava abalada. Os judeus iriam morrer. Mas esse homem rasga as vestes. Não era permitido ir para a frente do palácio. Não era permitido ir para a frente do palácio persa. O rei não queria nenhum tipo de tristeza na frente do palácio. Porque preste bem atenção, quem está dentro do palácio é muito bom, é comendo coisa maravilhosa. Mas quem está lá fora está na miséria. Decreto de morte. Esse homem vem, rasga as vestes. Esse homem vem, joga cinza. Esse homem vem, entra num saco feito de couro de cabra. Olha para cá. Sabe por que Mardoqueu fez isso? Porque quem anda com roupa bonita, às vezes esconde a dor que ninguém pode ver. Quantas irmãs não estão aqui até com a roupa bonita, que ela passa aí, a irmã diz, olha aí, ela querendo ser, mas você não sabe a dor que ela esconde. Talvez o vestido que ela está aqui, ela comprou parcelado em 10 vezes, só para estar nesse congresso. Sabe por que eu não critico de roupa de ninguém? É porque às vezes eu posso ter, mas ela não pode ter. Sabe por quê? Às vezes tem pessoas que esconde dentro, e a roupa está cobrindo a dor que ela tem. O Mardoqueu, ele disse, eu não vou esconder nada, eu vou mostrar que eu estou acabado, eu vou mostrar que eu estou dilacerado. Ele rasga as vestes, ele entra no saco. Porque roupa na Bíblia é honra, roupa na Bíblia é posição. Leia Lucas 15, leia José, lá no capítulo 37 de Gênesis. Roupa é glória. A irmã, quando quer mostrar que ela tem poder, ela usa a roupa mais cara. E para mostrar que é de moda, ela até deixa a etiqueta pelo lado de fora para dizer, essa aqui eu comprei. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não vou citar o nome. Eu fui num país e uma irmã foi também. A minha esposa estava, era vários irmãos. Aí quando chegou lá na cidade, ela disse, eu quero ir na loja tal. Aí eu fui também. Quando cheguei lá, tem aquelas camisas que tem um jacarezinho aqui na frente. Aí eu olhei e disse, eita, essa daí é de marca. Ela disse, é pastor, eu venho comprar aqui. É porque aqui é só imitação. E aí eu levo para lá e eu dou para o meu marido, eu dou para os meus filhos. E eles pensam que é de marca original. Só que o jacarezinho está ali. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muita gente que esconde a dor, mascara a dor. Mas o Mardoqueu não. Ele rasgou as vestes. Ele entrou no saco de cinzas. Ele botou cinzas. Ele estava correndo risco de vida. Neemias capítulo 2... 1, 2, ninguém pode estar triste diante do palácio do rei. Agora vocês gritam aí para mim, quem estava no palácio? Vamos lá, quem estava no palácio? Quem estava no palácio? Aí de repente, alguém diz, olha Esther, o Mardoqueu está lá fora, ele rasgou as vestes, ele está com cinzas, ele está dentro de um saco. Ela olha e diz, meu Deus, que negócio é esse? Ela pega logo umas vestes e manda para ele. Olha, agora eu vou falar com as irmãs. Vamos lá, diga rainha. Vamos lá, fale bem forte que eu já vou concluir. Rainha. Rainha. Diga bem forte, rainha. Quem quer ser rainha aqui?
Olha, glória a Deus. Quem não quer ser rainha? Ninguém mais? Quem quer ser rainha? Levante a mão quem quer ser rainha. Queira não, irmã. Queira não. Olha para mim. Uma rainha no capítulo 1, ela perdeu, pastor Edmilson. A rainha no capítulo 1 perdeu as vestes. No capítulo 2, quem é que vai ganhar as vestes de rainha? Vamos, quem é? Aqui eu estou falando de responsabilidade. Quem é que perde as vestes no capítulo 1? E por que Vasti perde as vestes? Porque ela era rainha. Mas uma rainha que não quis obedecer quem? Um rei que estava bêbado, mulherengo, cheio de tudo que não prestava. Ela disse, eu não vou. Mas o rei disse, é assim, tira as tuas vestes. E fez um concurso para vestir a outra mulher. No capítulo 2, quem é que ganha as vestes? Rainha, agora diga comigo, rainha. No palácio, comendo do bom e do melhor. Muitas criadas, levantando tarde, 10 horas. Depois ia para a academia. Serviam a ela. As roupas mais bonitas, ela olhava no guarda-roupa. Essa aqui eu visto hoje, essa aqui eu não quero. Eu vou doar para o bazar. Já está antiga. Ela era o quê? Rainha. Ela tinha tanto poder que agora o Mardoqueu apareceu diante dela, chorando, se rasgando, se quebrando. Ele que fez tudo por ela, criou ela, ajeitou ela. Ele chorando. Ela não disse assim, o que é que o senhor tem? Qual é o teu problema? Por que estás rasgando as roupas? Por que tu estás colocando cinzas? Ela só pegou e disse, tem uma muda de roupa aqui. Entrega para Mardoqueu. Mardoqueu manda um recadinho para ela. Diz para ela que eu não quero a roupa dela. Eu quero que ela veja a minha dor. Eu quero que ela veja o meu lamento. Eu quero que ela veja a minha desgraça. Quem está no palácio, tudo é bom. Agora, queridas irmãs, escute que vem o mais pesado aqui. Ela manda o seu eunuco especial perguntar o que é que ele tem. Ele manda um recado para ela. Diz para ela que o Amã acabou de lançar um decreto com uma soma de dinheiro que ele vai recolher, que nenhuma das províncias teve capacidade de um ano fazer isso. É para matar os judeus, acabar com os judeus, destruir a identidade dos judeus. Sabe o que eu acho pesado aqui? É que quem vai salvar a história da redenção não é um homem. O futuro do Messias, o futuro da nação de Israel está nas mãos de uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Ele pega o decreto, manda para ela, conta a história da soma, diz para ela, ele não dá boatos, ele conta a verdade, mas isto é resistente, porque quem está no palácio é muito bom. Tem irmã que tudo dela está bom, o marido está ganhando dinheiro, ela tem casa boa, ela tem piscina, então ela está no palácio. Enquanto está no palácio, ela não ora, ela não jejua, ela não vai à igreja, ela não evangeliza, ela está no melhor. Responsabilidade. Agora, uma mulher com um chamado, a primeira coisa que ela faz é que ela enfrenta os desafios, as demandas da sua época. Escute isso. A mulher com um chamado, ela enfrenta os desafios, as demandas da sua época. Quando ele conta a história, ela manda um recadinho para ele. Diz para Mardoqueu que aqui no palácio
mesmo eu tendo glória, mesmo eu tendo a melhor roupa, mesmo eu tendo posição, eu não sou soberana. Só para tu teres uma ideia, diga para ele que eu não posso entrar na presença do rei. 30 dias o rei não me chama para nada. Diga para ele que não é fácil. Diga para ele que eu não posso fazer nada. Escute, receber poder, receber responsabilidade é a coisa mais pesada do mundo. Está aqui o pastor Raposo, presidente da convenção. Vocês pensam que é fácil? Está aqui o pastor Raifran, vice-presidente, pastor de igreja. Quantas lutas? Agora preste bem atenção, tem irmão que diz, mas está no poder. Mas tem coisa que eu estou no poder que eu não posso abrir. A Esté estava no poder, ela tinha a posição de rainha, mas ela não tinha o poder de entrar a hora que ela quisesse no rei. Então tem irmã que está no palácio, mas perdeu a responsabilidade. Tem irmã que está no melhor, mas tem medo de dizer no marido que está na jogatina, está trazendo dinheiro corrupto para dentro de casa, e ela não tem coragem de dizer para ele, porque é rainha, cama bonita, casa com piscina, filhos nas melhores escolas, até fazendo balé, mas ela não tem autoridade. Por quê? Porque ela acha que ela não pode dizer nada. Ele manda outro recadinho para ela e diz, olha minha filha, diga para ela, agora vem aqui a responsabilidade, diga para ela, que não pense ela que só porque está no palácio, só porque a belezinha dela é maravilhosa, só porque o rei se apaixonou por ela, ela vai ser livre. Ela vai ser a primeira a morrer por duas razões. Uma, vão descobrir quem ela é. Segundo, ela está sendo injusta na posição que Deus colocou ela. Porque quando Deus te dá uma posição, é para você honrar Ele na posição que Ele te dá. Eita, glória a Deus. Quando ele disse isso para ela, Esté, tira a mente de rainha. Diga comigo, tira a mente de rainha. Porque enquanto você está com mente de rainha, é só dormir, comer, vestir e passear. Agora, bota a mente de libertadora. Quando ela botou a mente de libertadora, ela disse, eu vou morrer? Eu não vou morrer. Aí quando ela olhou, que ele mandou dizer para ela, você também vai morrer? Aí ela tomou a atitude de libertadora. O que ela faz, pastor Zé? Olhe para cá. Enquanto ela estava rainha, não jejuava. Enquanto ela estava rainha, não orava. Enquanto ela estava rainha, não se preocupava. Mas na hora que entrou a sentença de morte, ela foi orar. Tem irmã aqui que não faz um culto doméstico em casa, não tem a responsabilidade de levar os filhos para a igreja, mas na hora que entra o câncer, ela sabe ter responsabilidade. Eu vou cantar 600 hinos da harpa, eu vou levar meu filho para a igreja, e se Deus me curar, eu vou andar no Maranhão todo contando meu testemunho. Eu vou te dar um conselho, tire a mente de rainha, coloque a mente de libertadora, coloque a mente de serva e de responsabilidade, e Deus vai te honrar na terra. Agora a Esté vai se levantar, e a primeira coisa, ela vai enfrentar o problema da sua época. A segunda coisa, ela vai depender de Deus. Enquanto ela não orava, enquanto ela não jejuava, ela dizia, eu não posso entrar, o rei vai me matar, e se eu chegar lá, ninguém entra no rei sem ele chamar. Mas quando ela jejuou, quando ela orou, e olha uma coisa, ela diz algo tão lindo, irmãs, que eu quero compartilhar. Ela diz, pois vai dizer para Mardoqueu que eu vou orar, e que ele ore por mim, e eu também vou jejuar. Porque a palavra jejum está lá, mas no hebraico a palavra jejum nunca é separado de oração. Jejum sem oração é dieta. Jejum na Bíblia é oração e jejum. É jejum e oração. E quando ela ora, escutem isso, ela vai buscar a Deus com a oração e com o jejum. Ela agora sai da pose de rainha, do status de rainha,
e ela sabe que tem uma responsabilidade: salvar o povo de Deus. Queridos, o jejum é uma arma infalível. 2 Crônicas 23, Josafá temeu, mas pôs-se em buscar ao Senhor e decretou um jejum em todo Judá. Atos 13, primeiro, a igreja orava e jejuava. Esté agora foi orar. E essa mulher, ela entende que tem um chamado. Qual é o chamado dela? O próprio primo diz para ela: Esté, quem sabe, isso aqui é lindo, quem sabe, et, é a palavra que aparece lá no hebraico, et, quem sabe, esse foi o tempo que Deus te colocou nesta cadeira. Escute, olha para mim que eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus nunca coloca um homem na obra dele para ser honrado e glorificado. Ele só coloca para salvar pessoas. Olhe para mim aqui. Responsabilidade com o chamado. O Senhor não te chama para exibir status. O Senhor não te chama para exibir glória. O Senhor não te chama para exibir conhecimento. Olha para cá. Chamou José e José disse em Gênesis 50 e 20: vocês fizeram mal, mas o Senhor transformou em bem, porque Ele me enviou para o Egito para salvar a vida de vocês. Moisés, Deus disse: eu te enviei para libertar Israel. Escutem, todos que Deus chama e coloca, é para você fazer alguma coisa por alguém. Quem veio aqui nesse congresso, certo de que vai sair para fazer alguma coisa por alguém. Pega na mão dessa santa aí e diga para ela: Deus me trouxe aqui, e esses dias Ele vai avivar o meu chamado, e eu vou fazer alguma coisa por você. Eu vou orar por você, eu vou estar com você. Olha para cá. Eu sei que na hospedagem tem hora que tu se zanga porque ela entra primeiro no banheiro. Deixa ela tomar o banho dela. Agora diz para ela: te avexa, minha santa, porque eu também quero ir para o congresso. Não tome cadeira de ninguém, não empurre ninguém. Você tem um chamado e você tem uma responsabilidade. Só quem glorifica a Deus. Então olha para cá. Uma mulher com um chamado, ela enfrenta as demandas da sua época. Minhas irmãs, olhe para mim aqui, olhe para mim, eu vou encerrar agora, olha para cá, escute. O feminismo está lá fora, a ideologia de gênero está lá fora. Você é uma mulher chamada para fazer a diferença nessa época. Quem crê nisso? O negócio, eu vou dizer uma coisa, pastor Raposo, é porque às vezes nós fazemos eventos, congressos, e vocês recebem poder de Deus, glória de Deus, mas tem medo de enfrentar a realidade. Saia daqui hoje lendo Êxodo 1, 17 em diante, 15 a 17. O faraó mandou as parteiras matar os meninos hebreus, mas elas disseram: não, majestade, elas fizeram diferente. A mulher de Deus enfrenta a sua época. Aleluia. É levantar a mão, é glorificar, é adorar, mas você tem que enfrentar as crises. A segunda coisa, manifeste dependência divina. Está difícil na casa, está difícil o cenário, vá orar e jejuar, porque a oração e o jejum quebra todos os obstáculos. Terceiro e último lugar, diga comigo: coragem. Mais forte, coragem. Coragem. Olha para cá. Enquanto ela não jejuava, ela dizia: eu não posso entrar na presença do rei. Heródoto dizia que quem entrasse na presença do rei, sem ele estender o cetro, era maior saliência, atrevimento, porque o rei era a maior majestade. E olhem para cá, o rei, ele preservava sua identidade, seu nome, sua glória, e também ele tinha medo de morrer. Mas tem outra coisa: o rei, ele não aparecia direto para ter fama. Irmã, não aparece muito não, senão você vai perder a glória. Nenhuma irmã na igreja é chamada para andar se escondendo. Aqui ninguém anda em busca de fama. Todos nós queremos servir ao Deus Todo-Poderoso.
Eu me lembro de um pregador que ele foi pregar em Lago Açu. E aí ele era um pregador oficial e o meu pai estava dirigindo o culto. Ele chegou e ficou atrás do carro e disse assim: irmão Osiel, diga aí para o seu pai que eu só subo 8h30, porque eu sou o pregador oficial. Aí o pai disse: cadê o pregador? Ele disse: ele está aqui atrás. Eu disse: ele está aqui atrás. Mas ele disse que só sobe 8h30, pai, porque ele disse que é pregador oficial. O pai olhou para ele e disse: ei, irmão, sobe ligeiro, deixa de besteira. E ele subiu, porque preste bem atenção, tem pessoas que se escondem para ter glória. O rei, ele se escondia e não se aparecia direto para dizer que ele era uma autoridade como um Deus. Mas quem tem cargo e missão tem que aparecer direto para servir o povo. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então olha para cá, o pastor tem que servir o povo, o governador serve o povo. Não tem essa não, meu irmão. Ninguém é chamado só para ficar em palácio. Enquanto estamos no palácio, o povo está morrendo na desgraça. Fica, Estezinha, dentro do palácio. Um teólogo foi visitar o Papa, e quando chegou lá, ele disse: conheça as favelas do Rio de Janeiro. Ele disse: eu vou, mas eu tenho todo o histórico de lá, eu já fiz pesquisa de lá. Ele disse: está aqui, reverendo, você não vai conhecer o problema do Rio de Janeiro se não andar nas vilas do Rio de Janeiro, se não andar nos bairros do tráfico do Rio de Janeiro. Você é a rainha Esther só para estar dentro do palácio, ou tu quer entrar na morte? Se levantem, vão dizer agora para Mardoqueu: eu vou ao rei, e se eu morrer, acabou a glória de rainha, acabou a pose de Esther. Ela agora é uma mulher cheia de coragem. Como é que você vai querer sair desse congresso? Só pulando ou rodopiando? Ou você vai sair daqui com a coragem de enfrentar aquele problema que está lá na sua casa? Como é que você vai querer sair daqui desse congresso? Com o chamado ardendo. Aleluia. Vocês sabem que essa expressão no hebraico, olha para cá: eu vou, perecendo eu pereci. Olha para cá, irmãs. Esther não era nem uma louquinha. Esther não era fanática. Esther não era uma mulher doida. Porque tem irmã que só ora, mas não tem bom senso. Ela pegou o decreto, leu o decreto, pegou as informações, e ela disse assim: é a lei do rei, mas eu tenho que ir contra a lei do rei para salvar o meu povo. Olha para cá. Não adianta oração se você não lê Bíblia. Não adianta ousadia se você não tem cabeça no lugar. Ela leu o texto, olhou as informações, chamou as colegas para orar. Quer acabar com o fuxico no grupinho da igreja? Chame as tuas colegas para orar contigo. Na hora que tu chamar para orar, elas vão embora. Não chama para tomar café e nem para ir para shopping. Chama para orar, que você vai ver elas fugirem. Olha para cá. Ela disse: eu vou falar com ele. Perecendo eu, pereci. A mulher que agora estava com medo, a mulher que estava arranjando desculpas, ela agora é uma mulher de coragem. Ela tem um chamado. Por que que ela entendeu? Deus não me colocou aqui só para mostrar beleza. Deus não me colocou aqui só para mostrar grandeza. Deus não me colocou aqui só para ser rainha. Ele me colocou aqui para ser salvadora do povo dele. Ela se levanta e vai falar com o rei. A Bíblia diz em Atos 5:20, em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Chegue de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se tem uma pessoa aqui que não é crente, vem aqui rápido.
eu quero orar por você. Mas antes que eu ore por você, eu quero orar por alguma mulher que nesta noite veio a este congresso. E talvez é uma rainha, talvez está no palácio, mas tem muita coisa para mudar na tua casa. O Senhor vai te dar aquilo que está lá em 2 Timóteo 1,7. Ele vai te dar espírito de ousadia. E se você crê, corra aqui à frente. Eu quero orar por você que quer receber de Deus essa ousadia que Esther recebeu. Corra aqui à frente. E onde tem uma pessoa para Jesus, olha aí ao seu lado, tem alguém não evangélico aqui? Tem alguém não evangélico? Traga essa pessoa. Corra, minha irmã, corra, venha. Venha. Esse congresso vai ser bênção. Esse congresso vai ser maravilha. Mas uma mulher com chamado enfrenta suas lutas da época. Uma mulher com chamado, ela depende de Deus com oração e jejum. Uma mulher com chamado, ela tem coragem. Ela tem coragem. Venha, corra, corra. Aleluia.